Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro vem dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Nos disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Nos disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Meus queridos e queridas em nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus em João, capítulo 21, de 1 a 14. O primeiro versículo ao versículo de número 14. Isso aí, a gente fala 14, não pode ser 14 ou 14, pode ser 14 ou 14, tanto faz, um ou outro. Você fala 4 ou 14. Bom, mas vamos lá, a palavra de Deus. É o Jesus Cristo ressuscitado, que aparece mais uma vez no meio dos seus. E os discípulos estavam pescando, voltando para Galileia, estavam voltando para a sua atividade antes, dessa convivência com Jesus. Eles tinham um trabalho, um ofício. No caso aqui, eles eram pescadores, e foram então voltar para Galileia, sua terra, seu local, e estão pescando. Mas foi uma noite infrutífera, já que era noite. Não pescaram nada. Jesus está no meio deles. Vocês têm alguma coisa para comer? Resposta seca: não. Eles estavam irritados. Não. Porque eram pescadores profissionais, entendiam do assunto e não pegaram nada. Não pescaram coisa alguma, E Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram a rede. E ouviram esse desconhecido. Depois que eles lançaram a rede, pescaram, e muito, aí o João disse a Pedro: É o Senhor. Aquele desconhecido até então passou a ser reconhecido como o Senhor. E eles conseguiram uma quantidade enorme de peixes, 153 grandes peixes. Aquela pesca
estava sem sucesso, foi bem sucedida por causa do Senhor. Assim também é a missão da igreja. Sem o Senhor Jesus, a gente não anda, a gente fica aí amassando barro, a gente fica atolado no barro, a gente não caminha. Se a gente não estiver na luz do Senhor, até aparentemente pode ter um sucesso momentâneo. Quantos artistas de dupla sertaneja, ou outros, né? Até mesmo aí do romantismo, né? Pop, né? Quantos artistas que surgiram e terminaram. Não vou nem mais falar. Às vezes tem artista, né? Que é de uma música, nem de um disco, de uma música, até na igreja católica, às vezes uma música, depois acaba, some, desaparece, momentâneo. A missão da igreja, ela foi bem sucedida na presença do Senhor. Tem pessoa que na história da igreja ficou, porque a sua ação aparentemente era dela, mas na realidade era do Senhor. Pessoa fica eternizada porque a gente vê naquela pessoa, naquela ação, o próprio Cristo Jesus é ressuscitado. Aqui, 153 grandes peixes, apesar da quantidade, do tamanho dos peixes, a rede não se rompeu. Assim também, essa rede é a igreja, né? O trabalho missionário. Ele não vai se romper, não vai se acabar, não vai ficar, né, destruído esse trabalho, mas ela vai conter, vai sempre abranger aquilo que é apanhado para o Senhor. 153 grandes peixes é o número das nações conhecidas de então, naquela ocasião. 153 grandes peixes, nações que eram conhecidas, 153 nações que eram conhecidas por eles. Pois é, meus irmãos, que o citado tome conta de nós, principalmente, sabe de quem? Da nossa casa, da nossa família, da nossa gente. Nós estamos aí assistindo, né, tanto a nível regional, como também nacional, notícias ruins, horríveis, de família que se envolve em confusão, em morte de inocente. Isso é complicado. O que está faltando aí? Eu vejo assim, está faltando a graça de Deus. Tem que rezar, a gente fique na graça de Deus, não somente a nossa família, mas também a família do vizinho, né? Da comunidade. Fique na graça de Deus. A gente possa ter essa santa compreensão na luz do Senhor, se colocar na proteção do Senhor. Eu acho bonita essa oração. O nosso auxílio está no nome do Senhor. De novo, o nosso auxílio se encontra, está no nome do Senhor. Fez a você e a sua família, a todos nós. A gente procura esse auxílio, né? Até aqui eu chamo que Nossa Senhora Auxiliadora, né? Está aqui no altar, né? Que possa pedir esse auxílio de Deus para nossas famílias, para nossa gente. A gente fica na graça de Deus. Porque é muito simples. Se a gente cai da graça de Deus, a gente pode cair no buraco, na desgraça familiar e comunitária. E tem coisa que é feita, que é dita, que é planejada e executada, pode resultar aí um estrago enorme. E o pior, irreparável. Não tem como consertar. Não tem como. Então aí, precisamos do Espírito Santo, de Deus, de Jesus. Esses que estão nessa situação, será que estenderam a mão para Jesus? Colocaram o seu coração
em Jesus? Às vezes sim, às vezes não. Mas tudo indica que não. Que o resultado é terrível, né? Uma tragédia. A gente está vendo nas famílias. Como dizia o Papa Paulo VI, né, que é muito pouco falado, ou quase, ou nem é falado, o Papa Paulo VI, falou daquela época dele, olha, eu estou sentindo uma fumaça do mal em nosso meio. Do mal? Olha, fumaça do mal, ela entra. Se a gente não tiver na luz do Espírito Santo, a gente vai estar sob a proteção do mal. Um outro, não tem escapatória, não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Igual a honestidade. Ou você é honesto, ou você é desonesto. Aí eu sou mais ou menos honesto. Não, se você é mais ou menos honesto, você é desonesto. Pronto. Ou você é, ou não é de Jesus. Claro que ninguém é perfeito, mas tem que lutar para ser mais e mais de Jesus. As nossas famílias também precisam ser mais de Jesus. Isso é importante, porque senão a gente pode perder e perder muito. E o pior, a sociedade também perde muito.